Olá, gente, tudo bem? RH Nota 10 de volta aí para ajudar vocês nas provas. E hoje nós vamos de geografia. Quem somos? Vamos pedir a ajuda aí do Night Wolf, do Mortal Kombat. Os primeiros grupos étnicos do Brasil foram os índios nativos, né? Os primeiros habitantes, os negros africanos escravizados e os brancos europeus aí de Portugal. Esses foram os primeiros, tá? E nós tivemos aí metade do século XIX, a partir da metade do século XIX, imigrantes asiáticos e europeus de vários países que vieram para o Brasil, trazendo consigo seus hábitos, seus costumes, suas culturas, até hoje existente no nosso Brasil. Tá? Nós temos também os famosos inclassificáveis. Que são os inclassificáveis? Somos nós brasileiros genuínos, né? Nós tivemos e temos uma diversidade da população brasileira. Então, essa mistura de diferentes etnias e culturas terminou gerando nós, brasileiros, tidos como inclassificáveis. Né? Nós somos formados por indígenas, por africanos, por europeus, por imigrantes de outras partes do mundo. Na verdade, nós vivemos no verdadeiro caldeirão cultural. Pessoa de muitas origens se mistura ao longo do tempo e gerou efetivamente os brasileiros, tidos hoje como inclassificáveis. Existe até uma música, né, interpretada por Ney Matogrosso. Olha só, lembranças aí para vocês. Que preto, branco, índio, que branco, índio, preto, que índio, preto, branco, que. Aqui somos mestiços, mulatos, cafusos, pardos, mamelucos, sararás, pilouros, guaranicês e judarabês. Aqui somos mestiços, mulatos, cafusos, pardos, mamelucos, sararás, pilouros, guaranicês e judarabês. Ameriquitas, lusônicos, caboclos, Iberi, bárbaros, índios, ciganagos. Ameriquitas, lusônicos, caboclos, Iberi, bárbaros, índios, ciganagos. Somos o que somos, somos o que somos. Inclassificáveis, inclassificáveis. Somos o que somos, somos o que somos. Inclassificáveis, inclassificáveis. Que preto, branco, índio. Mas, na verdade, como foi a história da população indígena no Brasil? Vamos lá decifrar essa questão. Pessoal, com a chegada dos portugueses em 1500, quando os portugueses chegaram efetivamente no Brasil, havia cerca de 5 milhões de indígenas de diferentes povos indígenas espalhados pelo Brasil. Tá? Na verdade, nós tivemos conflitos, né? Conflitos e consequências. À medida que os portugueses avançaram na ocupação das terras, ocorreram os conflitos com os indígenas, tá? Resultando morte de muitos e também no desaparecimento de alguns povos, né? Aqueles que não aceitavam escravização eram mortos ou entravam em conflito, né, em choque e terminavam realmente perdendo a vida com esses conflitos. Então, a história é bastante triste. Muitos desses povos indígenas resolveram deslocar, né? Se deslocar, saíram do litoral e entraram para o interior do país, né? Entrando lá para as nossas florestas, né? Para o interior mais do Brasil. É importante que a maior parte dos indígenas do país, hoje 51,25%, ou seja, 867,9 mil indígenas, vivia na Amazônia Legal. Você pode ver aí no mapa, Amazônia Legal, tá? Que é formada pelos estados norte, da região norte, né? Mato Grosso, parte do Maranhão. Aí sim é onde concentra-se, tá? A maior parte dos indígenas do país, tá? Do Brasil. Tá bom? Em 2022, o número de indígenas residentes no Brasil era de 1.693.535 indígenas, ou seja, era só 0,83% da população total do país. Tá? Veja aí essa lógica de crescimento. Pois em 2010, o IBGE ele registrava 0,45% do total nacional. Ou seja, de 2010 para 2022 nós tivemos aí um aumento aí de indígenas, né? Nós tivemos uma ampliação de 88,82%, né? Tivemos aí um crescimento, mas mesmo assim os indígenas não representam sequer 1% aí da população total do Brasil. Tá bom?
Nós tivemos lutas contínuas, essa é a grande verdade. E ainda hoje ocorre, né, entre os indígenas, principalmente por questões de posse, uso de terras, né? O homem branco, entre aspas, ele entra e luta, né? Nós temos hoje com os índios, e os índios, muitos deles existem, né? Mas não esquecer, nós temos a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, ela hoje trabalha para garantir a posse das terras indígenas e preservando e protegendo aí o povo indígena, não esquece. Tá? A influência indígena do Brasil pode ser vista por diversos aspectos. Por exemplo, o uso da terra. Hoje nós temos práticas agrícolas brasileiras que vieram lá dos índios. Por exemplo, a coivara, que é uma queima controlada para a limpeza do solo. Temos plantas nativas, como a mandioca, o milho, diversas ervas medicinais hoje conhecidas por nós. Tivemos cultura também, a influência indígena na culinária. Tapioca, por exemplo, o beiju, o pirão, veio de lá. Técnicas de pesca, caça, né? Vocabulário também, nós temos vários de origem indígena, né? Paraná, Tocantins, tá? Arara, Tucano, Capim, tudo isso vem de influência indígena. A arte também, nós temos aí a arte com o manuseio das cerâmicas, da tecelagem, pinturas corporais, tudo isso foi herança da cultura indígena. Os africanos também nos trouxe também várias heranças culturais, né? Hoje, dentro do contexto, e aí é importante que vocês observem que os africanos eles foram trazidos à força para o Brasil a partir do século XVI para realizar trabalhos escravos em diferentes atividades econômicas, tá? E aí, durante mais de 3 séculos, cerca de 4 milhões de africanos, incluindo homens, mulheres e crianças, chegaram ao Brasil, tá? Muitos e muitos africanos no Brasil, tá bom? Vocês sabem o que seriam os quilombos? Pergunta boa de prova, né? Na verdade, eram comunidades formadas por negros escravizados que resistiam à escravidão e fugiam em busca de liberdade, e eles se aglomeravam, né? O maior quilombo foi o quilombo de Palmares, né? Destruído por Domingos Jorge Velho. Nós tivemos também várias influências culturais dos africanos, a linguagem, né? Muitas expressões no português brasileiro têm origens africanos, comidas como, por exemplo, feijoada, acarajé, religião, candomblé, a ubanda, por exemplo, né? Música e arte, nós tivemos vários ritmos aí, por exemplo, como samba ou maracatu, portanto, temos várias influências culturais aí de origem africana. Imigrantes europeus e asiáticos também nos trouxeram aqui culturas, né, influências, essa influência aqui também na cultura brasileira. Os portugueses, por exemplo, que chegaram ali de 1500 a 1822, né, mesmo após a independência, eles continuaram influenciando a nossa cultura, a começar pela própria língua portuguesa, pela religião católica, tá? Então nós tivemos aí, portanto, várias heranças, né, decorrente aí da vinda dos portugueses. Alemães também, né, tradições alimentares, se você for passear no sul do Brasil, ali você vai verificar, né? Culturas, efetivamente, em São Paulo também nós temos vários alemães, né? Em toda a sua estrutura. Tá? Nós temos também herança dos japoneses, né? Trouxeram pratos como sushi, sashimi, que hoje são populares em todo o país, no Brasil, né? E em sua cidade. Né? Tivemos também influência de italianos, sírios, libaneses, né? Aqueles enraizaram também sua cultura, né? Trazendo pratos como pizza, esfirra, quibe, o tabule, tá? Então, veja, portanto, aí as influências. Espanhóis também não ficaram para trás, influenciaram também com pratos como a paella. A paella é uma mistura de arroz com açafrão, frutos do mar, carne e legumes, uma delícia. E os churros, você já comeu churros? Também, apesar de bem difundido, a origem é espanhola. Tá bom? Então veja aí, nós somos inclassificáveis. O Night Wolf aí do Mortal Kombat nos ajudando a aprender essa disciplina para gabaritar a sua prova. Até a próxima.